Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no YouTube, para você se inscrever no meu canal, é Miqueias Alves. Me siga lá que com certeza você será grandemente abençoado por Deus. Jesus querido, graças te dou mais uma vez por poder dar início ao programa Palavra Viva, que nesta noite possamos ser tocados por sua santa palavra. Em teu nome te pedimos. Amém. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear em Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, muito bem. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição na mensagem que tem por título A Igreja de Pérgamo
e o seu mundanismo. A igreja de Pérgamo e o seu mundanismo. Ontem nós iniciamos essa mensagem com base no texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos de número 12 a 17, que é a terceira carta enviada às igrejas da Ásia Menor, ditas por Jesus, escrita pelo apóstolo João, e que trata da realidade da igreja e o mundanismo. E ontem nós vimos, no primeiro ponto dessa mensagem, falamos sobre Jesus se dirigiu ao anjo da igreja de Pérgamo e se apresentou a ele como general de guerra. E nós vimos aí o destinatário dessa carta, que era o anjo da igreja que estava em Pérgamo, o pastor da igreja que estava em Pérgamo. E nós vimos aqui a necessidade, nós vimos aqui a importância do ministério pastoral para a igreja de Jesus Cristo. Porque quando Jesus ele quer falar com a sua igreja, ele fala por meio do seu mensageiro, que é o anjo da igreja. É aquele que comunica a vontade de Jesus revelada nas páginas do Novo Testamento. Os apóstolos escreveram tudo aquilo que eles testificaram do seu caminhar com Jesus, e a liderança da igreja, que veio depois dos apóstolos, passou a comunicar a vontade de Jesus à igreja conforme aquilo que estava revelado. E como nós hoje assim o fazemos? Como que nós sabemos então que Jesus está falando com a sua igreja nesses dias? Quando a palavra de Deus, quando o evangelho de Jesus Cristo está sendo anunciado, está sendo pregado por intermédio dos seus líderes, por intermédio dos seus pastores. Isso foi a letra A do que nós falamos ontem. E a letra B fala sobre o contexto da igreja. E a cidade de Pérgamo era o contexto da igreja de Pérgamo. Hernandes Dias Lopes, escrevendo sobre a cidade de Pérgamo, destaca 3 pontos. Letra A: Pérgamo, uma cidade com um passado glorioso. Historicamente, era a mais importante cidade da Ásia. Segundo Plínio, era a mais famosa cidade da Ásia. Começou a destacar-se depois da morte de Alexandre o Grande, em 333 a.C. Foi capital da Ásia quase 400 anos. Foi capital do reino Seleucida até 133 a.C. Átalo III, rei da Seleucida, o último de Pérgamo, passou o reino a Roma em seu testamento, e Pérgamo tornou-se a capital da província romana da Ásia. Letra B: Pérgamo, um importante centro cultural. Como centro cultural, sobrepujava Éfeso e Esmirna. Era famosa por sua biblioteca, que continha 200.000 pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo, só superada pela de Alexandria. Pergaminho deriva-se de Pérgamo. O papiro do Egito era o material usado para escrever. No século III a.C., Eumenes, rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. Convenceu Aristófanes de Bizâncio, bibliotecário de Alexandria, a vir para Pérgamo. Ptolomeu, rei do Egito, revoltado, embargou o envio de papiro para Pérgamo. Então inventaram o pergaminho de couro alisado,
que veio superar o papiro. Pérgamo gloriava-se de seus conhecimentos e cultura. Letra C. Pérgamo, um destacado centro do paganismo religioso. Número 1. Em Pérgamo ficava um grande panteão. Havia altares para vários deuses em Pérgamo. No topo da Acrópole ficava o famoso templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todos os dias se levantava fumaça dos sacrifícios prestados a Zeus. Número 2. Em Pérgamo havia o culto a Esculápio. Esculápio era o deus salvador, o deus serpente das curas. Seu colégio de sacerdotes médicos era famoso. Naquela época mantinha 200 santuários no mundo interior. A sede era em Pérgamo. Ali estava a sede de uma famosa escola de medicina. Para ali peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. A crendice misturava-se com a ciência. Galeno, médico, só superado por Hipócrates, era de Pérgamo. As curas muitas vezes eram atribuídas ao poder do deus serpente Esculápio. Esse deus serpente tinha o título famoso de Salvador. A antiga serpente assassina representava agora como sedutora. Número 3. Em Pérgamo estava o centro asiático do culto ao imperador. O culto ao imperador era o elemento unificador para a diversidade cultural e política do império. No ano 29 a.C. foi construído em Pérgamo o primeiro templo ao imperador vivo, o imperador Augusto. O anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo. Desde 195 a.C. havia templos a deusa Roma em Esmirna. O imperador encarnava o espírito da deusa Roma, por isso se divinizou a pessoa do imperador e começou a se levantar templos ao imperador. Uma vez por ano, os súditos deviam ir ao templo de César e queimar incenso, dizendo: César é o Senhor. Depois, podiam ter qualquer outra religião. Havia até um panteão para todos os deuses. Isso era símbolo de lealdade a Roma, uma cidade eclética, de espírito aberto, onde a liberdade religiosa reinava, desde que observassem esse detalhe do culto ao imperador. Número 4. Em Pérgamo estava o trono de Satanás. Naquela cidade estava o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas lá estava o seu trono. O trono de Satanás não estava num edifício, como sugerem os defensores do movimento de batalha espiritual, mas no sistema da cidade. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Em Pérgamo estava um panteão onde vários deuses eram adorados. Isso atentava contra o Deus Criador. Em Pérgamo, as pessoas buscavam a cura através do poder da serpente. Isso atentava contra o Espírito Santo, de onde emana todo o poder. Em Pérgamo estava o culto ao imperador, onde as pessoas queimavam incenso e adoravam como Senhor. E isso conspirava contra o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo não apenas conhece as obras da igreja e suas tribulações, mas também conhece a tentação que assedia a igreja, conhece o ambiente que ela vive. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias nos bombardeando a todo instante. Letra C, o remetente general dos generais. Diante desse contexto tão conturbado,
da igreja de Pérgamo, como nós podemos aqui perceber, como que Jesus então se apresentou. Observe comigo. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Enquanto a cultura púdrida da cidade de Pérgamo guerreava contra a igreja de Jesus Cristo, o próprio Cristo guerreava contra a cidade com a sua santa palavra. A palavra, segundo o autor aos Hebreus, é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, não existe arma mais poderosa do que a palavra de Deus. O que milita contra as forças do mal nesse mundo é a palavra de Deus. Não, ela é a única arma no mundo que cumpre o seu propósito sem nenhuma falha, pois ela não tem o poder de voltar para Deus vazia. Em segundo lugar, Jesus elogia os remanescentes fiéis da igreja de Pérgamo. Observe comigo o texto. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus conhecia 3 áreas da vida dos pérgamos. Letra A, Jesus conhecia suas obras. Somente Jesus tem real autoridade para dizer: eu sei as tuas obras. Jesus não conhece seus seguidores superficialmente, mas integralmente. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, disse: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, comunica a Jesus aquilo que está em nosso coração, e ele intercede junto ao Pai por nós. Jesus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Não tem como nós nos escondermos de Jesus, pois ele nos conhece. E o conhecimento de Jesus sobre nós não é julgatório, mas amoroso, de compaixão, de querer o nosso melhor, de nos fazer mais parecidos com ele. Letra B. Jesus conhecia a realidade geográfica deles. Jesus não só conhecia os pérgamos, mas a realidade geográfica a qual eles estavam inseridos. A cidade de Pérgamo, como nós já vimos, era uma cidade totalmente idólatra. A cultura da cidade era totalmente avessa ao cristianismo. Ou seja, Jesus estava vendo quem eles eram diante daquele contexto. Jesus estava assistindo o modo como eles procediam diante daquela realidade. Jesus estava percebendo como era difícil para eles transitarem naquela cidade, sendo ela tão oposta aos seus ensinamentos. A cultura da cidade era uma contracultura à fé que eles estavam manifestando, e Jesus estava vendo isso. Isso é tão sério porque, ao que podemos perceber aqui, esse é o real significado de ser sal da terra e luz do mundo. Ser cristão é fazer a diferença onde nós moramos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos. Ser cristão é ser diferente da maioria, é fazer a diferença mesmo que sozinho.
Ser cristão não é sair de onde eu moro, mas manifestar Cristo onde eu moro. Ser cristão é trazer o reino dos céus para a terra, é trazer a cultura do alto para baixo. Jesus, inclusive, orou em sua oração sacerdotal ao Pai, que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Jesus quer que nós venhamos permanecer fiéis, mesmo quando tudo à nossa volta a conspirar para o contrário. Letra C. Jesus conhecia a fidelidade deles. Apesar de, a partir do verso 14, Jesus começar a disciplinar os pérgamos por sua infidelidade. Ainda mesmo que um grupo pequeno, ele elogia por sua fidelidade. Existia um grupo pequeno na igreja de Pérgamo que era fiel a Jesus e que não negou o seu nome. Jesus cita ainda a Antipas, segundo Tertuliano, o pastor da igreja de Pérgamo. A igreja estava sofrendo perseguição e martírios, mas não abriu mão da sua fé. Satanás estava usando de todas as suas artimanhas para guerrear contra os crentes, mas mesmo os levando às últimas consequências, não conseguia fazer com que eles negassem a Jesus. Ser encontrado fiel deve ser o anseio de todo crente em Cristo. Podem tirar tudo que nós temos, menos a nossa fé em Jesus. Não podemos baratear a nossa fé e trocar Jesus por qualquer coisa. Não tenho dúvida que se no Brasil fosse impedido hoje de se servir a Jesus, muitos cristãos não se importariam. Por quê? Porque eles já trocam Jesus por muitas coisas banais do seu dia a dia. A pergunta que nós temos que nos fazer é: eu morreria por amor a Jesus? Se eu não disser que sim, isso não só prova muito sobre quem eu sou diante de Deus, mas quem eu sou diante de mim mesmo. Porque alguém diz que a gente só aprendeu a viver quando a gente achou uma causa pelo que morrer. Se Cristo não é essa causa, a nossa vida não passa de uma vida patética, de uma vida inútil. Cristo tem que ser essa causa pela qual nós estamos dispostos a morrer, a perder a nossa vida, por amor a Ele, por entrega a Ele. E existia um grupo, ainda que pequeno na igreja de Pérgamo, mas fiel, de modo que Jesus elogia aqui o testemunho de Antipas, que provavelmente era o pastor dessa igreja, que entregou a sua vida por amor e testemunho da morte e ressurreição de Jesus. Tamanha a beleza que é servir a esse Cristo, que eu estou disposto a perder tudo por amor a Ele, porque Ele já entregou tudo o que Ele tinha por amor a mim. Então agora, por amor a Ele, eu tenho que reputar, como o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, tudo por perda, pelo conhecimento, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Deixe-me orar por você. Senhor meu Deus, que essa palavra possa penetrar no nosso coração. Que nós venhamos ser achados fiéis diante de Ti, para fazer a diferença nesse mundo, para a Tua glória, no nome de Jesus. Essa é só a segunda parte dessa mensagem. Semana que vem nós iremos dar continuidade, se Deus assim nos permitir. Mas, desde já, fica aqui para nós essas lições. E você pode se inscrever no meu canal no YouTube, Miqueias Alves, nos acompanhar nas redes sociais. Com certeza você será muito abençoado. Deus abençoe vocês e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.